Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Representantes das autarquias, minhas senhoras, meus senhores. É muito honroso o convite que me foi feito para estar presente nesta sessão de comemoração de mais um aniversário do 25 de Abril, que este ano coincide com o 50º aniversário da entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa. A Constituição foi promulgada precisamente em 2 de abril de 1976 pelo então Presidente da República, General Costa Gomes. Com ela ficou instituído o poder local democrático a par dos restantes órgãos do Estado. Contudo, podemos garantir que o poder local democrático arrancou ainda antes, em 1974, logo a seguir ao próprio dia 25 de abril, por todo o país, com a destituição dos presidentes de Câmara nomeados pelo regime do Estado Novo, deposto nesse dia, com o saneamento das autarquias e com a criação de comissões administrativas por iniciativa das populações. Como é sabido, no 25 de abril convergiram duas ações independentes, quase simultâneas. A ação militar protagonizada pelo MFA, Movimento das Forças Armadas, dirigida contra a superestrutura do regime vigente, e outra, multifacetada, que se desenvolveu na base da sociedade, multiplicando-se em milhares de iniciativas, mobilizando milhões de pessoas. Ambas atuaram ao abrigo do programa do Movimento das Forças Armadas, elaborado durante o processo conspirativo e apresentado ao país no próprio dia 25, o qual serviu como que a Carta Constitucional Democrática, aliás foi traduzido para a Lei nº 3/74 de maio, que vigorou até à entrada em vigor da Constituição, conforme, aliás, nele previsto. Foi também à luz do programa do MFA que os governos provisórios governaram, que se realizaram as primeiras eleições universais e livres que houve em Portugal, em 1975, a 25 de abril, e que Portugal participou no processo de descolonização das então colónias africanas. A Revolução dos Cravos foi original, não se enquadrou em nenhuma das orientações ou previsões de teóricos das revoluções e das forças políticas à época. Não se tratou nem de as Forças Armadas fazerem um golpe de Estado. Em 25 de abril, as Forças Armadas foram o inimigo do movimento das Forças Armadas, nem se verificou um levantamento ou insurreição popular, tendo à frente uma hoste armada. Ao contrário da maior parte das revoluções, já foi chamado de o golpe dos capitães. A ditadura foi derrubada pela convergência da ação profissional de um grupo de jovens militares, isto é, de uma subcomponente do Estado, e da ação popular que arrancou no próprio dia e se generalizou. Não houve nenhuma combinação prévia entre as duas componentes. O movimento das Forças Armadas atuou com total autonomia, os movimentos populares também, desde logo ao nível local, em seguida ao nível nacional. A Constituição reflete essa originalidade que se estende à própria configuração dada ao poder autárquico. Na Constituição está expressamente estabelecido no artigo 2º, Estado de Direito Democrático, a República Portuguesa visa a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. É precisamente neste contexto que esta comemoração tem um significado especial, bem ancorado na atualidade. Os órgãos autárquicos são hoje um bastião decisivo na defesa do regime democrático. Hoje, mais do que nunca, desde 25 de abril de 1974. Vamos procurar justificar porque assim pensamos e fazemos disso a nossa intervenção. A concluí-la, tentaremos mostrar em que medida a Revolução dos Cravos pode continuar a ser inspiração para se conduzir a defesa da democracia nos conturbados tempos atuais, evitando qualquer nostalgia, ensaiando tão somente uma reflexão eventualmente útil para as momentosas tarefas que há pela frente. Como mandam os costumes expositivos, começamos por uma caracterização sucinta da situação geral da nossa época. Emergem em múltiplos lugares e em vários países maiorias descontentes com a versão da democracia com que temos convivido. No raiz do descontamento está a incapacidade de as democracias resolverem satisfatoriamente problemas urgentes das sociedades,
em conexão com a ausência de expectativas de se poder participar na sua resolução. A ansiedade sobre o futuro é alimentada quando se ouve dizer que, e cito, não há alternativa, o que devia envergonhar intelectualmente quem a assume em ambiente democrático. Em democracia, reivindicar que não há alternativa é uma contradição entre os termos. É um paradoxo. Dito num parlamento, por exemplo, configura um oxímoro, ou um oxímoro, como queiramos. Não é apenas uma questão de economia ou de política partidária. Trata-se antes de uma ansiedade profunda que se manifesta através de dois receios principais. Primeiro, perda de controle democrático sobre os poderes instituídos. Os cidadãos sentem que perderam o controle sobre as forças que governam as suas vidas. Este sentimento advém da percepção de que as instituições políticas e económicas se tornaram demasiado distantes, inacessíveis e indiferentes à vontade popular. Não adianta participar, eles acabam sempre por fazer o que querem, ouve-se a miúdo. Segundo, a percepção de ilusão do sentido de comunidade. Existe um sentimento crescente de que o tecido social e moral das comunidades está a desintegrar-se. Esvanece a ideia de que as pessoas partilham uma vida comum e um propósito coletivo. Quando os cidadãos deixam de se identificar com os seus vizinhos ou com a sua nação, através de laços morais e cívicos, a democracia perde o seu fundamento de solidariedade. Por contraste, e para ajudar a clarificar estas ideias, refira-se, por exemplo, que a seguir à Segunda Guerra Mundial, as cidades e os campos da Europa estavam destruídos e as pessoas estavam pobres, mas as expectativas de melhorias eram fortes e nesses países, ainda coloniais, foram correspondidas em grande parte até ao princípio da década de 80 do século passado. A partir dessa década, as expectativas de cada vez mais amplas camadas das populações têm vindo a ser defraudadas. Exemplo comum, os jovens veem-se obrigados hoje a permanecer em casa dos pais até muito mais tarde do que os pais permaneceram no seu tempo de jovens. O descontentamento democrático é, pois, o resultado de um sistema que falha em garantir aos cidadãos o controle sobre o seu destino e um sentido de pertença e respeito dentro da sua comunidade moral. No entanto, repare-se, o descontentamento apareceu e cresceu, ao mesmo tempo que alguns direitos políticos individuais cresceram também. Direitos das mulheres servem como exemplo. E também cresceu e cresce e continua a crescer a par com o aumento contínuo do PIB. Quais os fatores dominantes da atual crise das instituições democráticas que acabamos de descrever e do sentimento de frustração cívica que levam, por exemplo, a taxas de abstenção eleitoral elevadas e, no limite, à contestação do próprio regime democrático? Fazemos a distinção entre fatores próximos e fatores remotos e começamos por estes últimos. Vou nomear quatro itens. A globalização económica, de que têm beneficiado tanto os países em desenvolvimento como os países desenvolvidos, quando olhamos os números agregados. Porém, nestes últimos, onde nos inserimos, isto é, nos países desenvolvidos, os seus efeitos na economia e na política têm nuances veras complicadas, devido à forma como os lucros da globalização têm sido distribuídos, melhor dizendo, como não têm sido. A automatização, segundo a automatização e, mais recentemente, o advento da inteligência artificial, que desde o termo da Segunda Guerra Mundial conduziram a produtividades a níveis estratosféricos quando comparadas com as do passado, mas cujos efeitos são substancialmente diferentes consoante o lado em que se esteja. Pela sua natureza, a automação favorece o capital, tendendo também a favorecer os trabalhadores especializados em relação aos menos qualificados, cujas tarefas estão a ser assumidas, inclusivamente, por máquinas em muitos setores. Em países asiáticos, já há robôs a trabalhar ao lado de humanos em recepções de hotéis e robôs a participar em coreografias, segundo um relato recente num jornal de quem retornou de viagem de lá e intitulou o artigo, curiosamente, de Regresso do Futuro. O empório da finança mundial, em terceiro lugar, o empório da finança mundial, que com a desregulação das atividades bancárias, que se processou a partir do início da década de 1980, conduziu ao crescimento exponencial da concentração e fez disparar a dimensão dos lucros.
Há números impressionantes relativos aos Estados Unidos da América, apurados por reputados académicos desse país. Daí se ter assistido e se estar a assistir a crescente poder político desse setor e exercido de maneira não democrática. Em quarto lugar, a ascensão de empresas sobredimensionadas, todos conhecemos, a Google, a Amazon, a Microsoft, a Apple, a Meta e outras, de que dependemos em grande parte para governarmos as nossas vidas, mostrando que a concentração não opera só no setor financeiro. A lei que tem conduzido a essas mega concentrações é, e estou a citar um autor mundialmente conhecido, é "o vencedor fica com tudo". Deve-se ter inspirado naquela canção do Zaba sobre os infortúnios dos amores, não é verdade? Parece que às vezes até nem é bem assim. Podemos então deduzir que as configurações democráticas com que vivemos não correspondem às necessidades de controle da complexa economia de grandes empresas e da finança mundial que, ademais, atuam na escala mundial. Está estabelecida uma contradição entre o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento da democracia. A economia é controlada fora da esfera democrática por grandes empresas, sejam industriais, de serviços, tecnológicas ou financeiras. As nossas vidas não são controladas pelas democracias ou são em parcela reduzida. Como fatores próximos, salientamos dois. Em primeiro lugar, a meritocracia, em boa medida associada às inovações tecnológicas que acentua a divisão profunda entre vencedores e perdedores, como já referido. Os que alcançam o sucesso tendem a acreditar que o seu triunfo se deve exclusivamente ao seu próprio esforço, desenvolvendo uma arrogância meritocrática e esquecendo a sorte ou o apoio que receberam. Por outro lado, aqueles que ficam para trás sentem-se humilhados, sentindo que o seu fracasso é uma prova da sua própria insuficiência. Uma variante dessa atitude é a tendência para a tecnocracia na condução da atividade política, designadamente ao nível da tomada de decisão. A política é assumida como que um exercício de gestão por especialistas, em vez do debate público sobre questões morais e espirituais, ou seja, o debate aberto sobre o que constitui o bem comum, em vez de apenas discutir meios e eficiência económica. A maior parte do tempo somos inundados pela divulgação e citação de variáveis agregadas de que o PIB é o exemplo mais frequente. O não há alternativa, atrás referido, em boa medida, vem desta postura tecnocrática. Ao falar-se em bem comum, seja-nos permitida uma curtíssima incursão num assunto de filosofia política. Rousseau fez a distinção entre o interesse geral e o interesse de todos. Este último, o interesse de todos, é quantitativo. É a soma dos interesses manifestados nos atos eleitorais. É o que aqui está representado. Pelo contrário, o primeiro é qualitativo, é um a priori. É estabelecido por discussão aberta, sem votação. Meritocracia e tecnocracia juntam-se aos fatores remotos para fazerem crescer a desigualdade e a falta de confiança nas instituições. Esta dinâmica cria o ressentimento social que alimenta movimentos populistas e o descontentamento contra as elites. Muito haveria a dizer sobre o descontentamento proveniente das implicações daquele conjunto de fatores no mundo do trabalho, mas não são, com certeza, este o local e o momento adequados para o fazer. Referimos apenas como preocupação de partida que o sistema económico olha para nós, cidadãos, eminentemente como consumidores. Foi o pai da economia moderna, Keynes, que escreveu, e citamos, "O consumo é o único fim e objeto de toda a atividade económica", a que acrescentou, "Trabalhamos para ganhar dinheiro de modo a podermos consumir". A outra face desta moeda, a produção, isto é, nós como produtores, isto é, como trabalhadores, tende a ser negligenciada ao abrigo daquela lógica consumista. Há duas maneiras antagónicas de enfrentar o descontentamento que temos vindo a discutir. A mais fácil é fazer de alguém ou de alguns um inimigo, culpá-lo das nossas desgraças e promover a unidade social contra ele. A história tem demonstrado que esta via funciona por prazos curtos e tem conduzido a desastres por vezes apocalípticos. A inconsistência desta via é de que o inimigo que se designa é o errado. A maneira mais difícil, a que nos interessa, por razões óbvias, é a da revitalização da democracia, subordinada ao lema "os males da democracia curam-se com mais democracia".
Nesta perspectiva, o culto a um chefe, nestes prevalece, assim nos posicionando no polo oposto ao dos movimentos populistas. Nestes prevalece o culto a um chefe, o seguidismo e o esvatimento até à anulação das práticas democráticas. A recuperação do controle democrático dos poderes e a revitalização da democracia exigem uma mudança célere para uma concepção mais republicana da cidadania, que privilegia a participação permanente, e esta é a palavra-chave, e já aqui foi referida por várias vezes nesta sessão, dos cidadãos nas coisas da governação, através de formas de organização social e política diversificadas. Trata-se, afinal, de contribuir para a reconstrução do tecido cívico a partir da base, utilizando as instituições locais e os espaços de trabalho locais, como plataformas para que os cidadãos retomem o controle sobre o seu destino coletivo, o que está imediatamente ao alcance do poder local, desde logo pela sua proximidade. A par do amplo tecido associativo e assistencial que as autarquias já garantem, essas organizações funcionariam como escolas de cidadania, onde grande número de pessoas desenvolveriam a arte da deliberação e desenvolveriam as virtudes cívicas necessárias para o bem comum, instituindo-se como comunidades, se quisermos recuperar uma designação que foi já atrás referida várias vezes e que já foi também referida nesta sessão, nomeadamente a comunidade educativa. Uma antítese desta abordagem proativa, vinda como do lado negro da força, seria o contra-exemplo do lançamento de uma consulta pública em tempo de férias dos munícipes. A importância do poder local na dinamização da democracia não se esgota na organização para a cidadania. A sua própria capacidade associativa é igualmente essencial para aquele fim. Estamos em terra do que foi um exemplo maior nesse sentido, a constituição da Associação de Municípios da Ria. A região da Ria de Aveiro foi sede de um processo pioneiro de associação de municípios, visando a resolução de um magno problema de serviço público, o estabelecimento de um sistema de saneamento básico que integrasse toda a região envolvente da Ria, preservando-a ambientalmente e usufruindo do fator de escala, concomitantemente que substituísse os sistemas de distrito âmbito municipal. Com essa finalidade, e como é sabido, foi criada a Associação de Municípios da Ria de Aveiro, composta por 10 municípios. Tive a oportunidade de participar nesse processo enquanto engenheiro da empresa projetista que foi escolhida para o desenvolvimento desse projeto integrado. Não devo estar errado ao dizer que, pelo menos até ao desencadear das obras, a AM Ria teve a liderança da autarquia de Ilhavo, tendo na mente o nome de Humberto Rocha como seu presidente, se a memória não me atraiçoa. Basicamente, o sistema que foi instalado e que vigora consistiu em construir 2 estações de tratamento de dimensão significativa, uma em Cacia, outra na Mata da Gafanha, aqui perto. A primeira recolhe os esgotos dos municípios a norte, a segunda recolhe os esgotos dos municípios do centro e a sul. Ambos os fluxos já tratados são enviados ao mar a partir de um emissário que parte da zona sobrelevada de Mataduços, Chegueira. Atravessa os fundos da Ria até São Jacinto e descarrega-os suficientemente longe da costa e da entrada da barra, em profundidades suficientes para assegurar a sua diluição no meio marinho. A AM Ria instituiu um gabinete técnico para a assessoria técnica dirigido por um professor da Universidade de Aveiro, o professor Borrego. A gestão do sistema veio a ser entregue à empresa intermunicipal de Cimeria, em cuja liderança também vinha encontrar outro edil ilhavense, Ribal Esteves. Se vos macei com este interlúdio técnico, foi para realçar a magnitude desta iniciativa associativa, feita de baixo para cima, que precedeu, por exemplo, a formação da Associação de Municípios da Área Metropolitana de Lisboa. A minha legitimidade para expressar a opinião que se segue, que vou dizer a seguir, é escassa, visto que estou a falar para eleitos, não sendo um deles, mas atrevo-me a afirmar que, com dificuldade, vislumbro a necessidade de uma regionalização feita de cima para baixo. Veja com clareza a absoluta necessidade de uma regionalização feita de baixo para cima, como é do exemplo de sucesso da AM Ria. Para terminar, e como dito no início, indaguemos em que é que a Revolução dos Cravos pode constituir fonte de inspiração para a ação, para aumentar e, em alguns casos, restaurar a confiança dos cidadãos na capacidade do regime democrático em resolver os problemas prementes, para cuja resolução muitos descreem da democracia.
A legitimidade para o fazer radica, desde logo, na adoção pelo movimento dos capitães e pelo movimento das Forças Armadas de processos genuinamente democráticos na forma como nos organizamos e tomamos decisões, ademais aplicados no seio de uma estrutura intrinsecamente hierarquizada, como são as Forças Armadas, debaixo da ditadura, na clandestinidade e com uma guerra às costas. A consciência do crime de traição nunca deixou de pairar nas reuniões conspirativas. Isto é, nenhuma circunstância pode justificar o abandono desses processos e radica ainda no facto maior de que, a par com a ação militar, se ter trazido um programa de democratização do país, o programa do movimento das Forças Armadas. A Constituição da República em nada contradiz o programa do movimento das Forças Armadas, antes pelo contrário. Por isso, a sua gênese, a sua defesa e a defesa da sua vigência, em 1974 e 75, podem inspirar-nos hoje a combater pela cabal concretização da proteção dos direitos políticos, económicos e sociais que estão expressos na Constituição. Lembrando, como sempre, e também já aqui citado, nenhum direito alguma vez foi concedido, todos foram conquistados. Mostra, em primeiro lugar, que para proceder às mudanças não é preciso estar de acordo sobre tudo, apenas sobre o essencial. Em 1974, o consenso foi sobre a necessidade de derrubar a ditadura para pôr fim à guerra colonial e sobre a instauração das liberdades e da democracia e a abertura ao mundo. Constitui um ensinamento sobre o método de definição dos objetivos. No movimento dos capitães e no movimento das Forças Armadas, houve um esclarecimento suficiente para perceber que a guerra colonial era a manifestação determinante de uma política. Desse modo, o objetivo imediato da ação militar foi o derrubo da ditadura. Definir muito bem o inimigo é condição necessária e a maior parte das vezes suficiente para se conseguir um acordo. Pressupõe-se, naturalmente, que haja vontade sincera de mudar. Constitui um incentivo para as camadas jovens. A ação militar foi concebida, planeada e executada por oficiais subalternos das Forças Armadas, inicialmente organizados como movimento dos capitães do Exército, na fase final como movimento das Forças Armadas. Constitui um exemplo assinalável de um esforço de estudo da situação. Houve a preocupação fundamental de procurar saber o que pensavam e faziam aqueles que combatiam a ditadura, forças organizadas e pessoas. Vem a propósito desta última linha, referir que em abril de 1973, um ano depois estaríamos no 25 de abril, um grupo de camaradas da Marinha assistimos clandestinamente ao terceiro Congresso da Oposição Democrática que se realizou em Aveiro de 4 a 8 desse mês. Aboletámos com máquinas de marinheiro, hoje diz-se sacos-cama, em casa do meu avô materno, Joaquim Batista, ali em cima de Vila, quando a estrada deixava de ser paralela e passava a Macdama. Estão publicados relatos dessa aventura, melhor dizendo, dessa expedição. Essa experiência e as conclusões do Congresso inspiraram uma boa parte do programa do MFA, como foi exposto em intervenções anteriores minhas, depois plasmadas em artigo, na revista da Associação 25 de Abril, o Referencial. Por seu lado, a ação militar contém um paradigma absolutamente essencial em qualquer iniciativa que se queira conduzir em conjunto, a confiança interpares. Recorde-se que saíram unidades de todo o país ao sinal de uma senha transmitida num programa de uma rádio comercial para cumprir a missão que estava atribuída a cada uma, num plano de operações sucinto distribuído de mão em mão na antevéspera. Estavam impedidas de comunicar umas com as outras, visto que as comunicações militares eram as das Forças Armadas, que era o inimigo, e a rede telefónica era vigiada pela PDGS, mesmo que houvesse telemóveis, o que ainda não era o caso. Deste modo, a Operação Viragem Histórica foi conduzida em completo silêncio rádio, isto é, sem haver comunicação entre as unidades envolvidas e destas com o comando na pontinha, até atingir o seu objetivo. Ao sinal da Grândola Vila Morena, cada capitão saiu e avançou decididamente para o seu objetivo, absolutamente confiante que os restantes camaradas o fariam de igual modo. Por fim, ter existido uma forte atuação a partir da base da sociedade, em simultâneo com as ações do movimento das Forças Armadas na superestrutura, sem que tenha sido em oposição, e visto o sucesso da Revolução dos Escravos, é talvez o maior ensinamento
do 25 de Abril que hoje comemoramos. E é precisamente esta a mensagem que escolhi para terminar. Obrigado pelo convite e pela vossa atenção. Obrigado.